Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal The Game of Cards. Hoje para um vídeo bem rapidinho, mas que vai ajudar bastante. Vamos falar sobre custos e efeitos de ação. Esse tema vem gerando muitas dúvidas, principalmente uma que é clássica já, que é saber se o Hulk de evolução tática pode usar a sua ação mesmo sem ter personagem nos recursos. Ou no caso do rompante místico, que algumas pessoas têm dúvida ainda se deve escolher o tipo de carta antes ou depois da clarividência, certo? Vamos tentar responder essas questões e algumas outras que venham a surgir, certo? Não esquecendo de se inscrever, ainda se inscrever no canal, e se gostar do vídeo, clicar no gostei lá, ok? Vamos embora, começar. Antes de começar a falar das cartas, vamos esclarecer o que é custo e o que é efeito. Algumas pessoas ainda não notaram, mas o manual ele tem um glossário explicando o que significa cada termo. Então vamos aqui à explicação do custo de ação. Vamos lá. Para usar uma ação de um personagem, o jogador deverá pagar seus custos, que sempre incluem incapacitar o personagem, o número de estágios indicados, 0, 1 ou 2, que nada mais é do que a incapacitação que vem na ação. Certas ações possuirão custos extras indicados antes dos 2 pontos, ok? Detalhe aqui, no texto da ação, os quais também deverão ser cumpridos, ou a ação não poderá ser usada, certo? Então, já descobrimos o que o manual nos diz sobre custo. Agora vamos ver o que ele fala sobre efeito da ação. Ok? Efeito. Sempre que uma ação for usada, seus custos forem pagos e seus alvos escolhidos, detalhe aqui, ela irá gerar um efeito que será indicado em seu texto. Ações com custos extras terão seus efeitos indicados sempre após os 2 pontos, ou seja, antes dos 2 pontos é custo, efeito depois dos 2 pontos. Então, vamos partir aqui para a primeira carta que a gente vai comentar. O Hulk é tempo. No texto do Hulk você vê aqui, ó, cólera enlouquecida, custo 2 de capacitação. Causa 9 pontos de dano em um alvo controlado por um oponente. Aquele jogador escolhe um card de personagem nos recursos do controlador de Hulk e o coloca nos seus próprios prêmios. Não tem 2 pontos, certo? Então não é custo. O fato de colocar o jogador nos recursos é só se tiver um jogador lá, ou se é um personagem lá, desculpa. Se você estiver usando essa ação e não tiver nenhum personagem nos seus recursos, você pode continuar usando a ação. O único custo dela é o 2. Todo o resto é um efeito, certo? E o efeito, se estiver bloqueado, não tem problema, ele só não vai ser cumprido. Mas não é obrigatório ter. Então, para quem tinha dúvida aí, o ataque do Hulk pode sim usar sem personagem nos recursos, ok? Vamos falar aqui agora do inspirar. O inspirar, o texto dele parece muito com outro de outras cartas. O atrasar também é bem parecido com esse, certo? Então vamos ver aqui qual é o custo para se usar o inspirar. Que teve uma dúvida também que gerou confusão e muito debate, é se quando meu personagem que usar inspirar, que ele for capacitado, ele tiver em 1, se eu usar ele for para 0, se ele poderia ser o alvo de inspirar e voltar para 1. A gente já descobriu que não, e eu vou explicar por quê. Inspirar diz o seguinte: carregue um card nesse personagem e descarregue inspirar. Ponto. Escolha até 2 personagens diferentes que estejam no estágio 0 de capacitação como alvos de inspirar. 2 pontos. Ou seja, tudo isso a custo. Eu tenho que escolher os personagens que estão em 0 antes de usar a ação, certo? Então é um custo da ação isso. Logo, né, como eu defino o alvo também nessa etapa, os personagens antes de ser usados vão ter que estar em 0, ok? Então não pode se inspirar, tem que inspirar os outros só. Mas nota aqui, ó, tem os 2 pontos. Então tudo que tiver antes dos 2 pontos é custo, beleza? Não tem muito segredo.
É só a questão de se ligar nos pontos, tá? Agora vamos falar um pouco do rompante místico, ok? A clarividência no manual ela é definida como parte do efeito. Se você for lá no manual e procurar clarividência, vai ter dizendo lá que ela é parte do efeito. Então a primeira coisa a se dizer é isso, que a clarividência da carta ela vem após o pagamento dos custos, tá bom? Então vamos lá para o rompante. Ela é clarividência 4, aqui nesse primeiro momento está explicando apenas como funciona a clarividência, mas a partir daqui do coloque já começa o texto da carta de fato. Coloque rompante místico na base do deck do seu dono, ok, é o custo dela. Eu pago 1, coloco ela na base do deck. Escolha um tipo de card, 2 pontos, ou seja, a escolha do tipo de card é antes dos 2 pontos, então é um custo. Eu tenho que fazer a escolha da carta antes da clarividência, ok? Então aí o rompante místico causa 2 pontos de dano para cada carta do tipo revelado. Então, se você prestar atenção, é bem simples. Quando você tiver qualquer tipo de dúvida nessa ação ou em qualquer outra na hora da partida, lembre do 2 pontos. O que vier antes dele é custo, é obrigação, ok? O que vier depois é efeito. No caso, a clarividência, mesmo estando antes aqui, ela faz parte do efeito, porque essa separação aqui mostra que o texto de fato começa aqui. Aqui é só dizendo da clarividência. Pode notar que outras cartas só tem clarividência, o número e já começa o texto. Que essa parte aqui toda é explicativa para quem ainda não entendeu como funciona a clarividência. Tranquilo? Bem, lembrando, mais uma vez, não custa nada, para se lembrar, para olhar sempre a questão dos 2 pontos, tá? Aqui também tem outra. Existem muitas cartas que tem texto com 2 pontos, né? Então olhem direitinho, quando tiver dúvida, se não tiver 2 pontos na carta, fique tranquilo que é só efeito. Pague a capacitação e pronto, e corra para o abraço, tá bom? Beleza? Espero que tenha esclarecido mais essa dúvida aí. Quem gostou, clica aí no gostei. Se quiser deixar alguma sugestão de alguma carta para alguma dúvida ou algum outro tipo de vídeo aí, deixa um comentário aí que, se for possível, eu vou fazer, tá bom? Obrigado, valeu, até mais.